E o Flamengo prepara a saída do atacante e quer fazer com ele a maior venda da história. 70 milhões de euros, 420 milhões de reais. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do cronograma de shows no Maracanã que preocupa o departamento de futebol do Mengão. Vou falar sobre a dificuldade do Flamengo negociar jogadores nesta janela de transferência e da preparação do técnico Leonardo Jardim para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo no Maracanã. Rapaz, o Almada teve a chance de vir para o Flamengo, de jogar no Flamengo, de disputar Libertadores, disputar título. Aí ele foi para o River Plate e ontem o River Plate foi eliminado pelo Santa Fé em pleno Monumental. É isso mesmo, em pleno Monumental, River Plate eliminado pelo Santa Fé em 11 cobranças de pênalti. 11 cobranças de pênalti. Todos os jogadores bateram, inclusive os goleiros. O River tá fora. O Santa Fé é o próximo adversário do Vasco aí na Copa Sul-Americana. Bom, tanto a torcida jovem do Flamengo como a raça rubro-negra estão punidas para o jogo do Flamengo contra o Botafogo e Flamengo contra o Mirassol. O que aconteceu é que o Ministério Público deu 2 jogos de punição para as torcidas organizadas. Não se tem muito claro o motivo, mas o fato aí é que contra o Botafogo e contra o Mirassol, nem a raça e nem a jovem vão estar na arquibancada. Contra o Botafogo já se tem aí 50 mil ingressos vendidos. Tá? Vamos falar agora sobre as negociações que não estão dando certo no Flamengo e essa que pode ser a maior venda da história. Vamos mudar de assunto, falar sobre Gonzalo Plata, porque começou uma resenha sobre o equatoriano. Por quê? O Arrascaeta, ele fez o gol contra o Cruzeiro no jogo da volta ali, lei do ex, né? O Arrascaeta foi lá, pá, gol contra o Cruzeiro e começou aquela resenha, lei do ex e tal, aquela coisa toda. Aí, o que acontece? Agora tá rolando uma expectativa com o Gonzalo Plata, porque o Gonzalo Plata foi da base do Independente Del Valle e o Flamengo vai enfrentar o Independente Del Valle nas quartas de final da Libertadores. Então já tem uma galera fazendo um movimento na internet falando justamente sobre isso. E agora é lei do ex, vai ter a lei do ex? Será que o Flamengo vai conseguir implementar a lei do ex aí contra o Independente Del Valle? Mudando de assunto, falar agora sobre as negociações que estão dando errado no Flamengo e um dos motivos dela. Por que o Flamengo não está conseguindo, por exemplo, agilizar a saída dos jogadores? O Flamengo quer negociar o Saúl, mas não consegue. O Flamengo quer negociar o Cebolinha, mas não consegue. O Flamengo quer negociar o De La Cruz, mas não consegue. Por que isso está acontecendo? O salário desses caras é muito alto. E o alto salário e o que eles estão rendendo no Flamengo não está convencendo as equipes que estão interessadas nele a fechar um contrato, a contratá-los. O que eles ganham no Flamengo hoje é muito alto e isso está dificultando. A mesma coisa o Saúl. O Saúl tem até final de 2028 contrato com o Flamengo. E o salário que ele ganha no Flamengo, ele não está conseguindo encontrar um salário equivalente fora do Flamengo. E essa barca que a gente sempre fala, e aí liberar espaço na folha de pagamento para contratar novos jogadores, para contratar novos reforços. Vamos ver, eu vou dar um exemplo aqui. Se você pega Cebolinha, De La Cruz e Saúl, esses 3 jogadores juntos ganham mais de 5 milhões de reais por mês. Só que o Flamengo não consegue negociá-los justamente por isso, porque o salário deles realmente é um salário alto, é um salário fora da realidade de muitos clubes até da Europa. Vou falar sobre a maior venda da história. Por quê? A informação que saiu no Coluna do Fla é que o Flamengo está preparando o Joshua na categoria de base para ser a próxima grande venda do Flamengo. E quando eu digo grande venda do Flamengo, o Flamengo quer com o Joshua fazer uma venda aí superior até o que custou o Vinícius Júnior. Até hoje, a maior venda da história do Flamengo em euros foi o Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Em reais, se eu não me engano, foi o Gerson, 180 milhões de reais, que foi no ano passado. E aí, o que acontece? Só para eu poder explicar para vocês. O Flamengo não planeja negociar o Joshua. A ideia do Flamengo é o seguinte:
preparar o Joshua, fazer toda a transição do Joshua, e caso o jogador saia, que ele saia pela multa rescisória, 70 milhões de euros, que daria hoje na casa de 420 milhões de reais no valor total. É óbvio que é muito difícil você conseguir negociar um jogador pelo valor da multa. Isso raramente acontece, principalmente quando a multa é alta desse jeito. Mas o Flamengo acredita que se não chegar a esse valor de 420 milhões de reais, o Flamengo poderia, por exemplo, chegar a 50 milhões de euros, que daria 350 milhões de reais. A ideia do Flamengo hoje é fazer com o Joshua a maior venda da história. Óbvio, tanto em euros como também em real. Aí depende justamente disso que a gente está conversando aqui, dessa questão de preparar o garoto, de fazer a transição do garoto e de confiar que as coisas vão dar certo. Tomara que dê certo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem.